Fala galera, muito bom dia. Vamos começar aqui mais uns jogos do Radar. Nosso vídeo de análise diária dos jogos que iremos trabalhar no dia a dia. Aqui a gente cria cenários, né, projeta o que pode acontecer durante os jogos. Não é um vídeo de palpite, é um vídeo de análise sobre os jogos. Peço por favor que ainda não se inscreveu, que se inscreva por favor no canal, que ative o sininho, curta, comenta, faça tudo. E a gente vai analisar aqui os jogos dessa sexta-feira. Primeiro, vamos passar rapidinho aqui nos jogos de quinta. Para mim foi um dia fraco, não foi um dia até bom, né, de lucro, mas de oportunidades que eu vim trabalhar nos jogos foi fraco. Dei pouquíssimos cliques nessa quinta-feira de Europa League, de Conference League. Vamos lá, primeiro jogo, Estrela Vermelha e Rangers, dei pouquíssimo clique, consegui pegar só um golzinho final do Estrela Vermelha, que estava pressionando bem a equipe do Rangers. O Barcelona se classificou, a gente criou 2 bingos lá no Telegram, que eu deixei no VIP e no Free. Quem ainda não me acompanha no grupo do Telegram, tem um link na descrição do vídeo do grupo Free. Você pode acompanhar tudo que a gente faz de cenários, tanto aqui quanto lá a gente dá as entradas para a galera. Eu vim aqui na quarta-feira, né, comentar desse jogo aqui do Barcelona, alertei para vocês ficarem de olho nas bolas paradas do Galatasaray, que o Barcelona vem marcando muito mal as bolas paradas, e foi assim que saiu o gol do Galatasaray, numa cobrança de escanteio, o gol do Marcão, né, se eu não me engano, gol do Marcão. E depois o Barcelona virou, o Barcelona que jogou muito melhor do que no Camp Nou. Eu até comentei com vocês também na quarta-feira que acreditava que o Barcelona teria um pouco mais de facilidade de propor o jogo, né, de jogar o jogo, de ter chances reais, porque o Galatasaray dentro de casa não ficaria só fechado. Bayern e Atalanta foi um jogo fraco, o Bayern criou bastante coisa no segundo tempo, o primeiro tempo foi bem morno, e o Jeremy Boga, que era do Sassuolo, né, tá na Atalanta, fez o gol da classificação. Foi bom, porque a gente estava no limite desse jogo, né, no finalzinho. O Mônaco empatou com o Braga no finalzinho, mas o Braga levou a vaga. AZ e Bodoglin, tive poucas oportunidades de trabalhar esse jogo. PSV, esse sim, comentei para vocês que o primeiro jogo tinha sido 4-4, tinha sido um puta de um jogo, que se fosse um pouco parecido seria bom, né? O Zahavi mete 2 gols. O Botafogo tá de olho no Zahavi, né? Eu venho falando do Zahavi, quem me acompanha no Telegram, venho falando do Zahavi desde a época que ele jogava no Guangzhou RF, lá da China. É muito bom centroavante. O Marseille venceu o Basel de virada 2-1, não fiz nada. O Rennes com o Leicester também 2-1, não fiz nada. Everton 1-0 no Newcastle, boa vitória, né? Porque foi fazer o gol no finalzinho, já tinha um homem a menos. Não fiz nada também. Frankfurt e Betis, teve o empate do Betis no finalzinho, que pagou também muito bem. E depois o empate não, o gol do Betis, na vitória do Betis, mas ficou resultado igual. E na prorrogação, no finalzinho também, um gol contra do Guido Rodrigues deu a vaga para o Frankfurt. West Ham e Sevilha, mais uma vez achei um jogo fraco, não fiz nada nesse jogo. E o melhor jogo que eu achei que estava bem aberto era Lyon e Porto. Eu comentei com vocês que não me surpreenderia o Porto vir na França e eliminar o Lyon. O Porto perde um gol inacreditável com o Vitinha no final e poderia ter dado a chance, né, de continuar disputando na prorrogação. No final do jogo também estava dentro desse limite aqui. No final do jogo também o Lyon perde um gol inacreditável, um contra-ataque 3-1. Coisas do futebol. Roma e Vitesse, jogo fraco da Roma mais uma vez, tomou um susto, né, porque o Vitesse abriu o placar, e no finalzinho o Tammy Abraham garantiu a vaga para Roma. Lask 4-3 foi o melhor jogo. Quem estava acompanhando esse jogo aqui, o Slavia Praga fez 2-1, depois teve um jogador expulso, fez o 3-1 e depois de fazer 3-2, mais um jogador ficou com 2 a mais. Essa alavancagem aqui de quem pegou, eu não peguei, quem pegou essa alavancagem aqui pagou muito bem. Feyenoord 3-1 no Partizan, não fiz nada nesse jogo. Real Noroeste Juventude, tentei pegar um golzinho no segundo tempo, não consegui.
O jogo estava bem aberto. O Real Noroeste, que é vice-líder do Campeonato Capixaba, jogou muito bem contra o Juventude, né? Perdeu um pênalti aqui no final do primeiro tempo, a história poderia ter sido outra. E os últimos 3 jogos eu não fiz, porque primeiro que eu estava cansado do dia de ontem, e segundo que ontem eu completei 9 anos de namoro, então foi jantar, foi curtir um pouquinho. Palmeiras vence bem o Corinthians 2-1, mais uma derrota do Corinthians em clássico. Perdeu os 3 clássicos, né? Esse ano, perdeu 2-1 para o Santos, 2-1 para o Palmeiras e 1-0 para o São Paulo, se eu não me engano é isso. O The Strongest se classifica contra a Universidade Católica do Equador. Eu cravei aqui para vocês, né, que o The Strongest se classificaria, pelo que jogou a Universidade Católica com um homem a mais no jogo do Equador e não conseguiu criar oportunidade. Só que confesso que vendo depois alguns lances do VT desse jogo, foi um jogo bem duro para o The Strongest. Achei que poderia ser mais fácil. E o Goiás venceu o Criciúma 1-0. O Criciúma está na Série B do Campeonato Catarinense, né? O Goiás teve dificuldade também. Comentei que a classificação do Goiás seria tranquila, mas o primeiro tempo só deu o Criciúma. O Criciúma merecia uma sorte melhor. Beleza? Vamos passar aqui para os jogos de hoje, então. A gente tem Wolverhampton e Leeds, Burnley, Southampton e City e Brighton foi adiado. A gente tem Bochum e Borussia Mönchengladbach da Alemanha, Sassuolo e Spezia, Genoa e Torino, 1, 2, 3, 4. E na Série B da Alemanha, Aue e Karlsruhe, São Paulo e Heidenheim. São esses os 6 jogos que iremos trabalhar hoje. Começando por São Paulo e Heidenheim, o vice-líder São Paulo, o melhor mandante. Em 12 jogos tem 9 vitórias, 2 empates e 1 derrota. 31 gols feitos, mais de 2 gols por partida e toma em média 1 gol por partida. O Heidenheim, como visitante, é o 14º. Então vamos lá, pegando aqui no geral, vamos cravar aqui a vitória do São Paulo, né? Acho complicado cravar, como eu sempre digo para vocês. Não é porque, e a odd está até boa, mas não é porque um time é melhor mandante ou está bem melhor na tabela que um time pior na tabela, que na Bundesliga 2 dá para cravar a vitória do time. Acho bem complicado. Eu já gosto de vir trabalhar na Bundesliga 2 o mercado de gols. Com o time do São Paulo, que contra-ataca muito bem, eu venho muito mais com essa vontade de trabalhar. Caso o São Paulo abra o placar, é um prato cheio para a gente trabalhar o mercado de gols. Caso o Heidenheim abra o placar, vamos ver como é que vai ser essa exposição do São Paulo. Mas de qualquer maneira, eu venho para esse jogo aqui para trabalhar o mercado de gols e não para trabalhar match shots. Aue e Karlsruhe. Aue que está na 17ª posição, né? Precisa urgente vencer para encostar no Dresden. Por enquanto ele está faltando 9 rodadas, né? Se ele perde, ele fica 8 pontos, caindo direto, né? Porque o Dresden disputaria ali a relegation. Situação complicada para o Aue, que em casa é o 16º mandante e fora de casa o Karlsruhe também não é um bom visitante, é o 15º. A única coisa que tem para ficar atento a esse jogo, as bolas paradas do Karlsruhe. O Karlsruhe faz muitos gols de bolas paradas. Dá para trabalhar um match shots aqui em Lei Aue? Dá, acho que dá. A equipe do Aue é uma equipe fraca, que não vem de bons resultados. Os últimos jogos do Aue, uma vitória, um empate e 3 derrotas. Vamos ver dentro de casa os últimos jogos do Aue. Venceu o Regensburg 1-0. Fora de casa 3-3, perdeu 3-1. Em casa perdeu de 3-2 para o Kiel. Em casa perdeu de 5-0 para o Schalke. É um time que toma bastante gol, né? Então vamos ficar de olho também nesse mercado aqui de gols. Acredito que o Aue vai se desesperar ao longo da partida, se não tiver com um placar favorável, e pode se expor e tomar bastante contra-ataque. E mais uma vez, como comentei, de olho nas bolas paradas do Karlsruhe. Na Itália, 2h45, Sassuolo e Spezia. O Sassuolo que vem numa boa temporada esse ano, né? Os últimos 5 jogos são 2 empates e 3 vitórias. E o Spezia vem mal. Caiu demais o rendimento do Spezia. Eu comentei com vocês em alguns vídeos atrás que o Spezia, quando abriu o placar, era o time que estava fazendo a manutenção do resultado. Estava esquecendo de contra-atacar. E isso fazia com que o mercado ficasse ruim para trabalhar o mercado de gols.
Mas a partir do momento que o Spezia sai atrás do placar, há esse desespero e a recomposição do time é muito fraca. Então faz a gente trabalhar mais ainda o mercado de gols. Se pegar aqui o Spezia, em 29 jogos, né, tem 1 gol feito por jogo, mais ou menos, e 50 gols tomados. É muita coisa. Em caso, o Sassuolo é um mandante regular para fraco, né? São 14 jogos, 4 vitórias. Fez um pouco mais de um gol e toma também um pouco mais de um gol. E o Spezia fora de casa também é um visitante regular. Em 15 jogos fez 1 gol e tomou mais de 2 gols por partida. Essa cotação de 67 para o Sassuolo eu até concordo, por conta da força do Sassuolo, né? De ser um time melhor do que o Spezia. Mas eu venho também aqui para tentar trabalhar o mercado de gols, caso alguém abra o placar. Esse jogo no 0 a 0 pode ser que ele se prolongue o 0 a 0 por muito tempo. E pode ser que você esteja dentro do mercado de gols e ele venha demorar para acontecer e você não tenha uma posição boa para free betar. Eu prefiro entrar no mercado de gols a partir do momento que alguém abre o placar. Se alguém abrir o placar, se for o Sassuolo, vai ter um contra-ataque gigante. E aí o contra-ataque do Sassuolo é muito bom. Deixa eu ver se o Raspador joga. Manca, Berardi, Raspador é suspenso. Desfalque importante, Sassuolo. Mas Berardi e o Scamacca estão jogando muito bem. Se o Spezia abrir o placar e tiver essa pressão absurda do Sassuolo, o Spezia não propondo, não tendo a chance de contra-atacar e não querendo contra-atacar, dá para entrar nesse jogo aqui num lei ao Spezia, tá? Se o Spezia tiver com vontade de contra-atacar, aí a gente entra no mercado de gols. Caso o Sassuolo abra o placar, a gente vai ter um desespero do Spezia, aí é melhor ainda para os meus meios, para os meus métodos que eu venho buscar no mercado de gols. Caso o Sassuolo abra o placar, eu acho que se intensifica mais essa vontade. 4,5, Bochum e Borussia Mönchengladbach. Temporada fraca do Gladbach, né? É o 13º. O Gladbach nas temporadas passadas figurou ali entre os 10 primeiros, né? Vamos ver aqui, só para ter uma ideia. Bundesliga, temporada 2021, Gladbach, 8º, 19-20, Gladbach, 4º, 18-19, Gladbach, 5º. Então o Gladbach sempre ficou acima. Agora o Gladbach está em 13º. Bochum em casa, que veio da Bundesliga 2, né? E vai ficar na Bundesliga 1. Gostei do Bochum na Bundesliga. É o 8º melhor mandante, né? Tem 7 vitórias, 3 empates, 3 derrotas. Faz pouco gol e toma pouco gol em casa. E fora de casa, o Gladbach é o 13º. Fez 1 gol e toma mais de 1 gol. Mais de 2 gols, né? Por jogo. Eu viria aqui se tratando de um contra-ataque que o Gladbach tem, de aprofundar as jogadas, para trabalhar o mercado de gols também. Só que esses números aqui me induzem a não acreditar nisso, né? O Gladbach vem com o Thuram, Plea e Embolo, vai ter o trio de volta, né, depois de bastante tempo. Será, rapaz? Ambas marcam entre as equipes. Ambas equipes. Os últimos 5 jogos foram 5 mais 2,5. Os últimos 5 jogos foram 5, as duas equipes marcaram. Tentar trabalhar o mercado de gols, né? Tipo, entre elas, o número é bem elevado de gols. Entre elas, o número é bem elevado de gols. Elas separadas assim, né? Não é tão bom. Mas eu venho colocar aqui no mercado de gols. Eu acho que a gente vai ter padrão para trabalhar. Às 17 horas, Wolverhampton e Leeds. A equipe do Wolverhampton, 8ª colocada. O Leeds, que demitiu o Bielsa. Olha a quantidade de gols que o Leeds toma. 65. Bem mais de 2 gols, né? É a pior defesa do campeonato. Tem mais gols sofridos que o Norwich. Dentro de casa, o Wolverhampton é o 10º. Fora de casa, o Leeds é o 17º. Tomou 24, 38, 2 gols e meio, né? Por partida, mais ou menos. Absurda a quantidade de gol que o Leeds toma. Eu comentei que no primeiro jogo do Leeds ele perde pro Tottenham 1x0, não, pro Leicester 1x0, e jogou melhor que o Leicester. Eu comentei que pelo menos
parou de tomar muito gol. Você vinha de um 3x3, 3x0, 4x2, 6x0, 4x0, parou de tomar gol. Aí pegou a Aston Villa, não jogou nada, muitos erros defensivos, tomou 3. Aí pegou o Norwich, tomou 1 do Norwich, do lanterna da competição. E agora pega o Wolverhampton, que nem tem tantos gols assim, né? Tem um gol por jogo. Esse jogo aqui sei não, hein? Eu venho na ideia para trabalhar um Leo Leeds. Acho que vai dar para trabalhar um Leo Leeds. Tem odd pra gente fazer isso. Mercado de gols, só se a equipe do Leeds estiver falhando demais. Como vinha acontecendo, tá? Com o Bielsa. E como aconteceu no jogo contra o Aston Villa. Ficar de olho aqui nesse jogo. O jogo aqui pra mim é totalmente para leitura. Eu venho com a ideia inicial trabalhar esse match odds em Leo Leeds. Beleza? E o último jogo do dia, Genoa e Torino, um jogo fraco, né? Eu comento com vocês aqui, quem viu os vídeos há um tempo, ou quem segue lá no Telegram, sempre comento que quando o jogo é muito fraco na Itália, o mercado tende a ter umas cotações bem melhores. E o desespero das equipes faz com que as equipes corram atrás, tentem desesperadamente um resultado, e a recomposição, a defesa das equipes italianas, as fracas defesas italianas, falham bastante. Então eu sempre venho com a ideia também de trabalhar o mercado de gols, caso algum placar seja aberto, né? Caso o placar seja aberto. A gente pega aqui dentro de casa o Genoa, ainda não venceu na competição, né? Dentro de casa. Em 14 jogos tem 9 gols feitos e 19 gols sofridos. É menos de um gol. Até que não sofre tanto gol, né? Para 6 derrotas em casa. Né? Nem sofre tanto. 14 são 19, poderia ser mais, né? Vamos supor que toma aqui 2 em casa, vai a 12 e toma 7 no empate, 0x0. É uma conta louca, né? Torino fora de casa, também, nossa, desempenho do Torino. 7 gols feitos, 3, não, tô fora desse jogo. Tô fora. Se eu conseguir alguma coisa aqui, é para trabalhar o match odds. Em leia alguém. Leia a pior equipe em campo. Mas aí vai ser a leitura do jogo mesmo, porque com essas chances ali não dá não. Nem tem. Torino nos últimos 7 jogos é o primeiro a marcar em 5. Genoa, 7 jogos sem derrota, menos 2,5, 7 de 7 aqui, ó. E o Torino em 7 jogos, menos 2,5, 5 de 7. Para mercado de gols eu tô fora. Vou tentar trabalhar aqui o match odds. Beleza? Esses são os jogos de sexta-feira. Pouca coisa hoje, né? 6 jogos. Amanhã, final de semana, sábado e domingo, bem mais cheio. Ontem também foi um dia bem cheio com jogos da Europa e da Conference League. E é isso. Quem ainda não se inscreveu no canal, mais uma vez, peço aí que se inscreva. E quem não acompanha a gente ainda no Telegram, tem um link aí embaixo que eu vou deixar do Free e o Instagram, que dá para acompanhar um pouquinho do que a gente comenta durante o dia a dia dos jogos. Beleza? Boa sexta a todos. Sextou!